Olá, sexto ano, estamos aqui de volta, a telinha, né? Então, hoje nós vamos fazer nossa revisão. As provinhas estão se aproximando, vocês já receberam um roteiro, né? E aí a tia queria explicar um pouco sobre o roteiro. No dia 5, vocês vão vir à escola, vocês ou os pais, né, seguindo todos os protocolos, vão receber o bloco de provas correspondente à quinta avaliação. Né? Então, nesse dia, vocês vão receber para levar para casa para poder responder. Vão devolver no dia 9. Dessa vez, é importante que vocês tragam no dia 9. Vocês são do sexto ano. No dia 5, vocês vão receber as provas à tarde, de 2 às 5 da tarde, tá bom? Não percam o horário. No dia 9, de 9 às 2 da tarde, vocês vão devolver. E no momento que vocês devolverem, vocês vão levar para casa, sabe o quê? O simulado. Sabe o simulado, que é o que vai completar a nota das provas? Se vocês lembram, a prova só está valendo 6, porque desde o início a tia explicou que o simulado valeria 4, para a gente poder revisar ainda mais esses conteúdos. Então, esse primeiro simulado que vocês vão levar para casa vale 4 pontos, que é para somar junto com a nota que vocês já tiveram. E vai ser somado com a nota da segunda e da terceira avaliação. Entenderam? Então, dia 14, vocês devolvem o simulado. E quando vocês devolverem o simulado, vocês vão levar para casa as notas da quarta avaliação, que foram aquelas avaliações passadas que vocês fizeram. Ainda não é da quinta, não. Da quarta avaliação, vocês vão levar as notas, que também está valendo 6. Depois vai ser marcado outro simulado, que é correspondente à quarta e à quinta avaliação, tá? Para o complemento da nota. Então, dessa vez, é bom que vocês cumpram o tempo pedido, até porque se vocês deixarem para entregar a prova dia 10, vocês já vão perder um dia, né, de poder fazer o simulado. Os simulados vão ser de todas as disciplinas, certinho? De todas as disciplinas. Então, muito esforço, esse mês mais esforço ainda, depois de fazerem as provas, vocês então vão dar uma revisada para fazer os conteúdos passados do simulado, certinho? Então, vamos lá, vamos revisar, prestando atenção. O conteúdo tem que ser fixado na mente, gente. Vamos deixar de brincadeira, vamos deixar de moleza. Aqui não tem espaço para moleza aqui no nosso grupo do sexto ano, tá bom? Já tem espaço para alunos fortes, fiéis aos estudos. Então, nós vamos começar a nossa revisão dos conteúdos para a quinta avaliação. Vocês vão receber aqui dia sexto ano, no dia 5, à tarde, de 2 às 5 aqui na escola. E vão devolver no dia 9. Então, pronto, nós vamos fazer, né? Não começa da página 190, começa da página 161. Tem um errinho aí, página 160, aliás. E no final a tia vai passar uma tarefa copiada. A tia ama. Então, vejamos. Pronome. Relembrar um pouco de pronome, que a gente estudou pronome na prova passada. A tia explicou que ia ficar um restante do pronome para essa prova. Nós estudamos os pronomes pessoais, agora nós vamos estudar os outros pronomes. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha um substantivo, indicando uma das pessoas do discurso. Ou ele substitui ou ele acompanha um substantivo e indica as pessoas do discurso. As pessoas do discurso são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Revisando. Exemplo, ele é um amigo. Qual o pronome aí? Ele. O mar entrou na minha lembrança. Qual o pronome? Minha. Tia, minha é um pronome? É um pronome sim, nós vamos deixar que tipo de pronome é minha. Então, no caso aqui, ele está substituindo o nome, por isso é um pronome. E minha está acompanhando o substantivo, lembrança. Por isso que ele é considerado um pronome, certinho? Vejamos. Nós temos aqui, nesse mês, o pronome possessivo. O que foi que a tia falou a respeito do pronome possessivo? Ele indica posse, que alguma coisa me pertence ou pertence a vocês. Então, o pronome possessivo é aquele que, em geral, indica posse de alguma coisa por parte de uma das pessoas do discurso, que a posse é dizer que as coisas pertencem a alguma pessoa. Por exemplo, este copo é meu. Então, quero dizer que esse copo me pertence. Então, meu é um pronome possessivo, porque indica posse. O exemplo aqui que a tia botou. Meu primeiro carro. Qual o pronome possessivo aí? Meu. Meu se refere a quê? A carro. O carro pertence a mim. Então, meu é um pronome possessivo, porque indica posse.
Então, pronome possessivo são aqueles que indicam posse. Entendido, sexto ano? Espero que sim. E aí, cada pessoa do discurso tem um pronome possessivo correspondente, de acordo com o que a gente viu lá na tabela. Primeira pessoa que sou eu, é meu. A segunda que é tu, é teu. A terceira que é ele, é nós, né? É dele, é seu, certinho? Nós, que é a primeira do plural, é nosso. Cada pessoa tem um pronome possessivo correspondente. Depois, nós temos os pronomes demonstrativos. Vocês vão encontrar na página 164. Pronome demonstrativo, ele demonstra alguma coisa. Possessivo, ele indica posse. Demonstrativo, ele demonstra alguma coisa. Pronome demonstrativo é aquele que, em geral, indica a posição dos seres em relação às pessoas do discurso. Ele indica a posição, ele demonstra a posição, certo? Então, por exemplo, este computador. Por que a tia está falando este computador? Porque este está perto da pessoa que fala. Lembra daquelas regrinhas que a tia falou? Este está perto da pessoa que fala. Esse está perto da pessoa com quem se fala. E aquele está longe das duas pessoas. Por exemplo, vou falar do copo. O copo está perto da pessoa que fala, que no momento é a tia. Eu digo este copo, porque ele está perto de mim. Agora eu estou falando com vocês aí em casa e estou falando do copo de vocês. Então eu digo este copo que está aí perto de vocês, da pessoa com quem se fala. Agora a tia está falando de um copo que está lá no bebedouro da escola. Está longe de mim, está longe de vocês. Então eu digo aqui, aquele copo. Os três jeitos de falar, este ou esse ou aquele, eles demonstram a posição dos seres em relação a nós, que somos as pessoas do discurso. Se estiver perto da pessoa que fala, é este. Se estiver perto de vocês, a pessoa com quem se fala é esse. E se estiver longe de nós dois, é aquele, certo? Depois, nós temos o pronome indefinido, na página 166. Indefinido. Gente, todos os pronomes, pelo próprio nome dele, você sabe, indefinido é aquilo que não está definido. É aquele que se refere à terceira pessoa, indicando-a de modo vago ou expressando a quantidade indeterminada. Eu digo assim, ninguém gosta de mim. Qual é o pronome indefinido aí? Ninguém. E quem é ninguém? Alguém conhece quem é ninguém? Não, ele é um pronome indefinido. Eu tenho algo a lhe dizer. O que é algo? Alguém sabe o que é algo? Não. Então, algo é um pronome indefinido. Eu tenho tudo o que quero. Quanto é tudo? O que é tudo? Não sei. Logo, é um pronome indefinido, porque não define, certo? Não esqueça. Pronome interrogativo, ou seja, aquele usado para fazer pergunta, numa interrogação. Então, como vocês veem, esses pronomes aqui que ficaram, eles são fáceis, porque de acordo com o nome dele, dá para me dizer tudo. Interrogativo vem de uma interrogação ou pergunta. Fácil. É aquele empregado para fazer uma pergunta. Qual o seu nome? O qual é um pronome interrogativo. Quantos anos você tem? Quantos é um pronome interrogativo. Certinho? Pronome substantivo, pronome adjetivo. Opa, parou? Vamos pensar, vamos refletir sobre isso aqui. Pronome substantivo é aquele que substitui um substantivo. Então, existe o pronome que ele substitui um nome e existe o pronome que ele apenas acompanha o nome. Pronome substantivo é aquele que substitui um substantivo. E o pronome adjetivo é apenas acompanha. Por exemplo, minha infância. Qual o pronome aí em minha infância? O pronome é minha, ele é um pronome possessivo. Ele está substituindo ou acompanhando o nome? Opa, minha infância, ele está apenas acompanhando o nome infância. Logo, se ele está apenas acompanhando o substantivo, ele é um pronome o quê? Sexto ano? Adjetivo, muito bem. Ele tem amor. Ele está substituindo o nome de alguma pessoa, porque não existe nenhuma pessoa chamada ele. Então, se ele está substituindo o nome, logo ele é um pronome substantivo, porque ele substitui um substantivo. Certo? Não esqueça. Agora chegamos naquela hora que todo mundo gosta, verbo.
Verbo é a palavra variável que pode ser conjugada para indicar tempo, presente, passado e futuro. Então, o verbo, na conjugação do verbo, eu sei se a ação está acontecendo agora, se já aconteceu ou se ainda irá acontecer. Pronto. Aí nós temos aqui, verbo é a palavra variável, que pode ser conjugada para indicar tempo passado, que indica ação, estado, fenômeno da natureza. É o conceito de verbo que eu mais gosto, mas o conceito de que ele pode ser conjugado para expressar tempo presente, passado, futuro também é muito bom. Depois, ele também indica, muda as terminações para indicar as pessoas verbais, isso é verdade. Eu até mostrei lá na tabela para vocês que as terminações estão, inclusive, em negrito. E pode vir precedido dos pronomes pessoais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, que são as pessoas verbais ou pessoas do discurso. As pessoas verbais ou pessoas do discurso são os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Pronto. O garoto anda de bicicleta. Se ele anda, ele está andando no momento da fala. Anda é um verbo que está no presente. Indica que a ação acontece no momento da fala. Presente está acontecendo agora. O garoto andou de bicicleta. Pretérito perfeito andou, indicação passada, já concluída antes do momento da fala. Então, aconteceu no passado e ficou no passado. Já terminou, já concluiu. O garoto andava de bicicleta quando choveu. Ele ainda estava andando de bicicleta quando veio outra ação, que foi a chuva. Então, é pretérito imperfeito. Andava, a terminação ava. A tia Jo falou que a terminação ava é pretérito imperfeito. E eu não vou esquecer. Indicação passada, não concluída, mantendo-se a ideia de continuidade, ou seja, ele estava andando de bicicleta quando choveu, então ele pode voltar a andar qualquer hora dessas. Depois nós temos o garoto já andara. Andara tem a mesma função de tinha andado de bicicleta quando choveu. O verbo andara está no pretérito mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito, terminação ara, a terminação mais fácil que tem para aprender. O pretérito mais que perfeito andara, que é a mesma coisa de tinha andado, eu posso substituir por tinha andado, que também fica no mais perfeito, e é o jeito que a gente costuma falar, a gente não costuma falar andara. Indicação concluída antes de outra, também já concluída, portanto é a ação acabada antes do pretérito perfeito choveu. Então, ele já tinha andado quando choveu. Tanto choveu, como ele andou de bicicleta, tudo no passado e acabou no passado, certo? Mais que perfeito. Terminação, ara. O garoto andará de bicicleta. Olha a diferença. Pretérito mais que perfeito, andara. Andara. Repitam comigo. Mais que perfeito, andara. No futuro, andará. Olha o acento. Andará de bicicleta. No futuro, indica que ainda vai acontecer depois de hoje, depois do momento da fala. O garoto andaria, a terminação ria de bicicleta se não chovesse. É futuro do pretérito, a terminação ria. Indicação futura em relação a outra ação já passada. Depois nós temos aqui, agora ligue os quadros. Cada modo indica uma coisa. O modo indicativo indica uma ação certa. Tem 3 jeitos de eu conjugar o verbo. No modo indicativo, que tem todos os tempos. No modo subjuntivo, que só tem 3 tempos, se vocês observarem na tabela. E no modo imperativo, que só é afirmativo e negativo, que indica a ordem. Então, modo indicativo, não esqueça, isso é a questão valendo de prova. Modo indicativo é uma ação certa. Modo subjuntivo é uma ação duvidosa. E modo imperativo é um pedido, uma ordem ou um conselho. Conjugar um verbo é mudar suas terminações ou desinências. Terminações é o mesmo que desinências, para indicar variações de pessoa, número, tempo e modo. Através das terminações do verbo, eu sei em que modo elas estão, em que tempo, certinho? Formas nominais do verbo é aquele que, dependendo do contexto, exerce a função de verbo ou nome. Formas nominais, particípio, gerúndio e infinitivo, certo? Infinitivo termina em vogal mais R, gerúndio em NDO e particípio, retira-se o N e fica DO. Modo indicativo.
O modo indicativo indica uma certeza. Nós temos os tempos presente, pretérito e futuro. O tempo presente acontece agora. O pretérito, ele é dividido em imperfeito, perfeito e mais que perfeito. O imperfeito, a terminação é ava, o perfeito é ei e o mais que perfeito é ara. E futuro, o futuro do presente e do pretérito. O futuro do presente é arei e o futuro do pretérito é aria. Então, o modo indicativo, ele tem todos esses tempos aqui, ó, para conjugar. Já no modo subjuntivo, que é uma incerteza, só tem 3 tempos a serem conjugados: presente, pretérito imperfeito e futuro. Indica uma incerteza, que eu poupe. Ah, se eu poupasse, quando eu poupar? Depois nós temos o modo imperativo, que pode ser afirmativo ou negativo. É uma ordem. No afirmativo, poupa tu, poupe você. No negativo, não poupes tu e não poupes você. Formas nominais. Infinitivo, vogal mais R, poupar, gerúndio poupando, NDO, e particípio poupado, menos o NDO. Conjugações verbais. Se os verbos terminarem em AR, são de primeira conjugação, em ER ou OR são de segunda conjugação e em IR são de terceira conjugação. Pessoas verbais, nós temos as 3 pessoas do discurso: primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele são do singular, nós, vós, eles são do plural. Verbos de primeira conjugação, vejamos. No presente, eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. Essa é a tabela dos verbos que você vai utilizar para os verbos de primeira conjugação. A tia explicou que são 3 tipos de tabela. A primeira você vai utilizar para conjugar os verbos de primeira conjugação, a segunda para os verbos de segunda conjugação e a terceira para os verbos de terceira conjugação. Essa primeira, a tia botou o exemplo do modo indicativo nos verbos de primeira conjugação. Aqui tem todos os tempos do modo indicativo. E aqui o que é que tem? Nós temos aqui as terminações. Olha, as terminações são essas de negrito. Então, todos os verbos de primeira conjugação podem ser conjugados através com essas terminações. E o que é que não muda nos verbos regulares? O radical, que é a parte principal, o an, do amar. O estude, de estudar. O fal, de falar, que são os radicais, aqueles que não mudam. O que é que muda na conjugação? As terminações ou desinência, certinho? Depois de feito tudo, estudado pela gramática, estudado pela aula da tia Jo, bem atentos, que a tia Jo deu essa aula maravilhosa, essa revisão maravilhosa, vocês vão fazer uma tarefa copiada no caderno de português. Que tarefa é essa? Conjugar o verbo estudar em todos os tempos do modo indicativo, ou seja, vocês vão estudar, vocês vão conjugar a partir dessa tabela aqui, né? Dessa tabelinha aqui, vocês vão estudar a partir dela, certinho? Então, a partir dessa tabela aqui, vocês vão conjugar o verbo estudar. Faz a tabela bem bonita, coloca de 3 em 3 no caderno de vocês e manda a foto, que a tia Jo tá esperando. Quem está me mandando as tarefas vai se dar bem, viu? Eu vou colocar um qualitativo bom. E a tia sabe tudo quem tá mandando. E usar a tabela, a primeira tabela como base, que é justamente essa aqui que a tia colocou no slide. Vocês vão usar como tabela essa aqui. Vocês vão colocar o radical do estudar, que é um verbo regular, que no caso é estude, e colocar essas terminações aqui. Dividam a tabela bem bonitinha desse jeito. Coloquem 3 primeiro e 3 lá no final. Tem que colocar todas as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, em todas as tabelas. Vocês já fizeram isso ano passado, não é mais novidade para vocês, tá bom? Beijinho, até a próxima.